Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Saudações ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente e nesta edição do podcast Rio Ônibus vamos falar sobre a insegurança que prejudica passageiros e rodoviários diariamente no Rio de Janeiro. Na última semana, a violência tomou proporções desmedidas e 35 ônibus foram incendiados por criminosos na Zona Oeste, sendo 21 deles da operação municipal. Mais uma vez, o crime parou a cidade, afetando o direito de ir e vir de mais de 2,5 milhões de pessoas, deixando, inclusive, um dos motoristas do setor gravemente ferido. Para entendermos qual é o impacto desse ataque para o sistema de transporte por ônibus, convidamos o advogado, presidente da Comissão de Mobilidade Urbana da subseção da OAB de Campo Grande e gerente de operações da Expresso Pégaso, Osmar Burger, para conversar com a gente sobre a falta de segurança pública, como a falta de segurança pública no Rio de Janeiro afeta o dia a dia dos motoristas e da população carioca. Burger, obrigado por você participar aqui com a gente. Estivemos juntos aí ao longo da semana conversando bastante, tratando dessa questão. Então, é sempre bom conversar contigo, infelizmente, numa hora como essas. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite, né? Para a gente, mesmo sendo num momento ruim, mas nós podemos externalizar os nossos sentimentos, né? Sentimentos que agravam toda a população, não só da Zona Oeste, mas a população do Rio de Janeiro, como também aos rodoviários, milhares de rodoviários que nós temos na nossa cidade. Porque o clima de insegurança ele é geral, e ainda continua sendo, entendeu? Mesmo após esses ataques, mesmo com toda a parte de policiamento, a insegurança ainda é muito grande. Sim. Então, para a gente começar a conversa, eu queria que você relatasse para os nossos ouvintes como foi vivenciar esses ataques da segunda-feira passada de dentro de uma das empresas que teve aí seus ônibus incendiados. Na verdade, foi uma situação inusitada, né? A gente nem nunca imaginava essa situação que a gente viveu. Foi uma situação de guerra, né? Eram por volta de 2h30, 3 horas da tarde. Estava me posicionando para uma reunião junto com o nosso presidente aqui, quando a gente viu em volta, né, fumaça negra indo por vários pontos aqui do nosso bairro, né? E até então a gente não sabia o que estava acontecendo. Sim. E a coisa foi assim, procura saber de um lado, procura saber do outro, como sistema. Aí entrou um dos grupos que fazem parte do sistema que compõe o sistema de transporte, até que nós entendermos que era um ataque, né, contra os ônibus, não só os ônibus, como também toda a população, né? E foi uma coisa, um clima muito ruim, um clima assim, uma sensação de impotência total, você não saber o que fazer e ao mesmo tempo ter a responsabilidade de resguardar as vidas dos nossos profissionais como dos nossos Sim, passageiros, sim. né? Então, na hora, a primeira coisa que vocês tentaram fazer foi recolher frota, identificar os pontos em que isso estava acontecendo, tentar desviar, né? Tentar entender o processo É, todo. até para a gente entender o processo, porque os ataques foram assim simultâneos em várias regiões, vários bairros aqui da Zona Oeste. Então começaram a atacar ali na região de Santa Cruz, começaram a atacar ao mesmo tempo aqui próximo da empresa, do lado da empresa, debaixo do viaduto, no centro de Campo Grande, foram lá para a parte da Mato Alto, e foram ataques simultâneos. E a gente, o que acontece? A primeira coisa que a gente fez é tentar segurar nossos ônibus, tirar os passageiros e ver o que iria ser feito, porque até então não tinha sido nenhum tipo de manifestação de policiamento, nada, porque acho que até a Sim, polícia foi pega de surpresa. é verdade. E então, teve esse caso aqui, que foi o caso de maior intensidade, com maior prejuízo para as empresas de toda a história aqui do Sistema do Rio. A gente volta e meia
tem um ônibus incendiado em manifestação, dois. Houve o episódio de invasão da polícia ao Morro do Alemão, em que queimaram, acho que 12 ou 13 ônibus, já tem um bom tempo, não tenho um dado preciso aqui agora. Mas há cerca de um mês atrás, a gente teve o caso de uma bomba caseira, né, que foi jogada pelos bandidos dentro de um ônibus na Avenida Brasil. Também foi de vocês, né? E, é, Infelizmente, foi então, um é, ato assim que não então, tem nem como a gente enumerar. então, na tua visão aí como operador e como representante aí da sociedade civil organizada pelo teu trabalho na OAB, com os colegas lá, qual é a tua visão sobre isso, né? Quais os impactos que essa insegurança na mobilidade urbana traz aí para a nossa cidade? A verdade é o seguinte, o impacto é um impacto muito grande, né? Porque a mobilidade urbana é o posicionamento das pessoas dentro do uso do solo, não só o deslocamento. São Sim, a toda forma que a gente faz a ocupação do solo. E como a gente tem essa ocupação do solo, ela é dominada e restringe, entendeu? Pelo poder paralelo, restringe qualquer tipo de situação do direito de ir e vir das pessoas, já fere o direito constitucional. É uma coisa muito grave. E o que a gente que acontece? A gente vê todo momento a colocação pelo poder, entendeu? Pelo crime organizado, a colocação do estado de sítio. sim, É um estado de sítio onde que você entra com uma situação que você limita e você dá ordem de retirada, fechamento de comércio. Isso tudo é uma coisa muito grave que traz um impacto profundamente econômico, entendeu? Não só para o setor, mas para toda a sociedade, né? sim. Então, é uma crise que ela vem, na verdade, ela não começou agora, ela vem se alastrando e agora cada vez mais está tendo mais um impacto cada vez mais forte dos ataques. Mas é uma crise que ela veio ao longo dessas décadas, né? Sim. É muito complicado. E a gente falou muito sobre o prejuízo, né, que o setor teve, só o conjunto de empresas aqui associadas ao Rio Ônibus teve um prejuízo de 30 milhões de reais com a operação. Só que esse é o prejuízo material. E a gente sabe que o motorista de vocês acabou ficando ferido aí, né, com ferimentos graves. E sabe que esse dano não, é muito grande para a saúde mental dos profissionais, porque eles ficam assistindo esses episódios recorrentes e sendo vítimas desses episódios, né, recebendo aí, já vinham recebendo ameaças diárias há décadas, e esses eventos agora de bomba dentro do ônibus, de ônibus queimado, do motorista ferido. Então, como que isso tudo tem afetado vocês aí com a saúde mental dos funcionários na hora de contratação? Como é que têm sido os relatos dos rodoviários? E como que você consegue lidar com esse desafio aí dentro da empresa? Na verdade, o relato é relato assim, de medo. Os profissionais passam para a gente, passa para o nosso setor de RH. A gente tem pessoas que estão fazendo um trabalho agora junto com o Senat para ter um encaminhamento mais forte dentro de um processo de atendimento psicológico. Muitos profissionais estão desistindo, infelizmente, da carreira, da profissão. É uma coisa muito grave. Pessoas que se dedicaram há anos a essa profissão, muitos estão abandonando pelo medo, né? E é um clima de insegurança. Antes você tem os assaltos, que era uma coisa que quase que rotineira nas linhas de ônibus, né? Isso acaba também afugentando o próprio passageiro que fica com medo, né, se deslocar, e automaticamente acontece esse clima de insegurança, cria uma forma de ou afastamento médico. Temos muitos afastamentos médicos que vão Sim, encaminhados para o INSS, problemas psicológicos, né? E outros que acabam simplesmente desistindo. E para você motivar, criar uma situação para contratar novos profissionais, está cada vez mais difícil o setor. sim, E agora que as empresas estão com a retomada de crescimento da frota, necessita demais a contratação. E você não tem hoje, dentro do mercado de trabalho, uma mão de obra já disponível, né?
E para você formar o motorista, não é uma coisa muito fácil, é uma coisa complicada, porque ele tem tempo de treinamento, aperfeiçoamento, ele tem que passar por várias etapas dentro para chegar a um motorista profissional, né? São exigências da profissão. Agora a gente está no dia 29, dia 30, a gente agora está junto com o Senat, promovendo lá, o próprio Senat promovendo um, uma parte de empregabilidade para a gente poder resgatar de novo, né, os profissionais para dentro do setor. Certo. A gente tem acompanhado aqui, o Rio Ônibus, inclusive, tem feito a divulgação dessa feira de empregos que vai ocorrer aí, mostrando aí para a população, né, para o mercado de trabalho, para quem está desempregado, que o sistema hoje está contratando e que, apesar disso, é bom trabalhar em empresa de ônibus, né? Mas fica difícil, diante disso tudo, atrair o funcionário. Por mais que você ofereça até um bom salário acima da média aí do mercado, alguns benefícios aí bem interessantes, fica difícil da pessoa querer trabalhar, ainda mais numa região conflagrada como essa. Então, o que a gente vê, você colocou um problema aí que já vem há décadas, a gente vem conversando muito sobre isso aí, esse tempo todo, a gente vê que tem uma guerra nessas organizações aí do crime no Rio de Janeiro e que a Prefeitura e o governo do Estado estão nesse impasse, a gente não sabe como resolve a questão da segurança. É mais uma responsabilidade do Estado, mas também tem a participação da Prefeitura aí com a Guarda Municipal, com algumas atitudes que ela pode tomar, algumas atividades que pode desenvolver para ajudar aí na fiscalização de tudo que é irregular e esvaziar um pouco esse movimento e dar mais segurança aí à população de modo geral. Na sua visão, como é que as autoridades poderiam atuar, então, você que conhece bem a área, conhece bem o problema, como que as autoridades poderiam atuar para garantir aí a segurança do trabalhador e dos passageiros do sistema de ônibus do Rio de Janeiro? Paulo, é uma situação que a gente que está à frente do setor de transporte, eu estou há mais de 30 anos operando, trabalhando numa coisa que, assim, que eu faço por paixão, né, por amor ao transporte urbano, trabalhar assim no transporte. Eu, nesses últimos anos, o que é que a gente está fazendo? A gente está trabalhando para resgatar, entendeu, a dignidade, né, do setor. Por quê? Aqui na Zona Oeste, além de nós termos essa situação das gravidades setoriais em relação ao crime organizado, nós temos divisões de facções, e essas divisões estão constantemente entrando em confronto, né? E isso também acaba sendo uma ameaça muito grande. E a gente vê que muito pouco vem se fazendo, entendeu, ao longo desse tempo, para se tomarem mais medidas mais eficazes. Uma das medidas que a gente vê é a própria investimento, tem que ter um investimento social maior, uma participação mais forte do poder público, seja ele estadual, municipal, de que forma? Para resgatar a questão da ocupação do solo nessas áreas, dando também dignidade às pessoas que moram ali. As pessoas que moram, que estão sob a tutela do crime organizado, elas também passam por grandes dificuldades, né? Então, tem que ter, eu acho, um investimento social muito forte, não só um investimento, fazer um sistema de inteligência entre a própria municipalidade com o Estado e até o próprio governo federal, fazer um investimento, fazer um acompanhamento da questão da inteligência, saber para onde que tem a movimentação de dinheiro, que a gente sabe que a última, na página do próprio Ministério Público, a movimentação que foi feita do transporte clandestino passava de 26 milhões ao mês. É uma coisa assim que está no próprio portal do Ministério Público. Então, essas ações não é só a ação que ela tem que ser no momento, entendeu? Para retirar um ou dois líderes, 3 líderes. Ela tem que ser uma ações que ela tem que ser projetada, planejada para mais de 10 anos, entendeu? Ter o resgate do Estado dentro dessas localidades. É um caminho. E acho que várias soluções aí já foram tentadas, né? E acho que não faltam sugestões, ideias, como é que você está colocando, que eu acho que realmente é o caminho. Mas a gente acaba ficando refém disso, né, Burger? Aguardando, esperando que não aconteça, mas não há nem como você
dar certeza, olha, não vai voltar a acontecer, porque, né, nos dias que se seguiram aí a queima dos ônibus, o que a gente viu foi a continuação da guerra. E a polícia hoje está aí na rua, né? Tá ocupando as vias, os principais pontos e tudo. Mas e daqui a um mês, como é que vai ficar? Será que a gente ainda vai ter a isso é polícia na verdade. rua? Então, É. é Bom, complicado. vamos falar aqui do nosso bairro aqui, Campo Grande, onde Sim, que aí eu tenho uma participação muito forte, né? Junto com a própria população, com as pessoas, com as entidades civis organizadas, entendeu? Agora, o próprio plano diretor que está sendo entrando em sim, votação, eu venho acompanhando isso, do que é o uso do solo, né? E vai se permear para os próximos 10 anos. É um bairro que nós passamos dos 330 mil habitantes. Você for pegar uma classificação dentro do estado, se eu não me engano, ficaria entre quarto município em termos de população. Então, são uma área de extremamente adensamento populacional. O que acontece? O que você pega hoje? Você tem essa segurança momentânea. E você não faz nenhum tipo de trabalho daqui para frente, o que acontece? A insegurança vai voltar. sim, Entendeu? Isso para todos. Em contrapartida, o setor de transporte, o que acontece? O setor de transporte é um indutor de crescimento, desenvolvimento de qualquer cidade. O transporte público, ele tem que existir e vai continuar existindo em qualquer parte do mundo. Para quê? Porque ele promove esse crescimento, ele promove o desenvolvimento. E a partir do momento em que você é afetado, a principal corrente para o desenvolvimento e crescimento, que é o transporte, o que acontece? Essas áreas elas vão cada vez mais ficar refém da criminalidade, cada vez mais refém do poder, entendeu? Que tem suas regras próprias e colocação própria. Entendeu? Então, o que acontece? O próprio ônibus, que eu falo que eu atuo como operador, a gente fica também refém a essas regras. A gente perde o Estado de Direito. Entendeu? A sim, gente fica submetido às regras que são colocadas. Uma das regras que são colocadas, agora você sabe muito bem, o setor fala do sistema de remuneração por km, por quilômetro, então você tem que ter um número de viagens a ser cumpridas, e muitas das vezes o que acontece? Você tem uma programação de viagem para entrar, para começar a operar em determinado bairro aqui, e você não pode, porque é determinado que você só pode operar a partir das 7 horas da manhã. Aí sim, você tem que ficar com o seu ônibus parado, então você é refém ali. Não tem como você, como um operador privado, entendeu? Você não tem autoridade policial para ter as coisas ali. E acaba o quê? A própria população perdendo a sua mobilidade, sim, entendeu? Em contrapartida, o que acontece? Influi diretamente em cima na estrutura financeira e econômica de qualquer empresa. sim, Aí a gente vê o que aconteceu no transporte. Agora, com todo o esforço do sistema, com todo o esforço das empresas, né, através da própria Rio Ônibus, tá, conseguir resgatar a questão financeira e econômica das empresas, para sim, poder voltar a ter uma estabilidade de investimento. Hoje, um ônibus, vamos supor, esses ônibus que queimaram, são ônibus que hoje um ônibus zero custa na ordem de R$ 850 mil. sim, Então, quanto tempo agora que vai se demorar para comprar novamente, até que não tem no mercado, você tem que encomendar, demora de 6 a 7 meses, e isso se você tiver a disponibilização financeira para fazer um investimento aí na ordem de novo de ônibus foram queimados, na parte de 36 milhões, por aí. sim. É muito complicado. Mas é, Burger. Então, olha, a gente está chegando ao fim aqui do podcast. Quero te agradecer muito por mais essa participação e te agradecer por toda a colaboração que você deu aí ao longo desse período, né? Conversando com a gente, recebendo a imprensa aí, interagindo, trazendo informações aí para a gente de qualidade, para a gente tentar organizar aí atividades, mobilizar aí a sociedade civil organizada, o poder público também, para ver se a gente consegue superar essa fase aí muito ruim. Obrigado, Burger, aí pela participação. Eu que agradeço, né? E estou sempre aqui à disposição. Tá bom? Obrigado Obrigado. mais uma vez pelo carinho e o convite da Rio One. Bom, obrigado, Burger. Então, olha, agradecendo mais uma vez aqui a Osmar Burger, presidente da Comissão de Mobilidade Urbana da Seccional Campo Grande da OAB e gerente de operações da Expresso Pégaso, chegamos ao fim de mais uma edição do podcast Rio Ônibus, que ficará disponível para você ouvir novamente a qualquer hora e também para compartilhar com quem você quiser.
Na próxima semana estaremos aqui com mais um assunto do seu interesse. Esperamos você. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, One Marketing. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.